Vamos então à nossa lista de materiais necessários para produzir a nossa almofada natalina. E aqui nós vamos utilizar como base, como fio principal, o fio refinato, que é o fio de malha extra premium da Fischer Fios com 15 milímetros. Ele tem um rendimento aqui de 140 metros tensionados, tá? Ele, assim como o fio 25 milímetros e o Nubble também de 35, é premium, então ele vem por toda a espessura aqui com os 15 milímetros, tá? Não vai ter variação de cor, de espessura aqui dentro do fio. Então, vamos utilizar o fio refinado. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores, tá? Que eu vou estar utilizando a relação das cores e a quantidade. Mas vai ser aí 3 rolos, sabe? Porque vamos utilizar 3 cores e dá para fazer algumas cores, ainda sobra o bege, por exemplo, utiliza só metade do rolo. Aí tem o off-white também e aqui o vermelho Ferrari. Mas na descrição do vídeo vou estar deixando para vocês certinho a quantidade de fios e as cores que eu vou estar utilizando aqui. Vamos precisar de um fio mais fino para poder fazer o bordado do olhinho. Aqui eu vou estar utilizando o fio opaque, você vai utilizar o fio mais fininho que você tiver aí. Tanto para fazer o olhinho, quanto para fazer os detalhes, o botãozinho, o lacinho da Mamãe Noel, tá bom? Se for o Papai Noel, alguns detalhes ali, a gente vai precisar de um fio mais fininho. E para encher, vamos utilizar a manta acrílica ou fibra siliconada, tá? Não sei por qual referência de nome você vai encontrar aí. Aqui na minha cidade eu compro como enchimento de fibra siliconada, tá? E para fazer a peça, vamos utilizar uma agulha de 3,5 milímetros. Se você tem o seu ponto mais solto, utilize uma agulha de 3 milímetros ou uma de 2,5, para ficar com o ponto bem fechadinho na sua almofada e a fibra não ficar saindo para fora. Se você consegue já controlar a tensão do seu ponto ou tem um ponto mais apertado, pode utilizar uma agulha de 3,5 que vai ficar bem fechadinho. E esses são os materiais que a gente precisa para fazer a nossa almofada. É uma peça bem simples, uma peça de amigurumi, mesmo se você for iniciante no crochê, você vai conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? É só assistir o passo a passo, tô deixando tudo bem detalhadinho, bem explicadinho para vocês, tá bom? Vamos lá iniciar o nosso tutorial. Então, vamos iniciar aqui a nossa peça, tanto para a Mamãe Noel quanto para o Papai Noel, para a almofada da Mamãe Noel e do Papai Noel. A base inicial aqui, a quantidade de aumentos vai ser a mesma. A diferença é que no Papai Noel você vai iniciar com o fio branco e na Mamãe Noel você vai iniciar com o fio vermelho. Como o fio branco ele é muito difícil de visualizar os pontos, eu vou iniciar os dois com o vermelho, tá? Mas só para mostrar para vocês. Na aula do Papai Noel, que vai estar separada as duas aulas, tá? Na aula do Papai Noel, você vai ver que eu inicio com o fio vermelho, mas depois eu vou seguir a peça com as cores certinho da almofada. É porque realmente para mostrar os aumentos, mostrar o lugar certinho de estar passando a agulha, com o fio branco ele é um pouquinho mais difícil. Então, como essa parte aqui é a parte que tem mais detalhes, que a gente tem que fazer a contagem dos aumentos, eu vou fazer as duas com o fio vermelho para ficar fácil de visualizar. Então, nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Vamos girar o nosso fio aqui, ó. Passa em 3 dedos, formando um X. Aqui na frente, esse fiozinho aqui de cima, que é o fio que tá vindo do rolo, ele fica aqui em cima. E esse outro aqui de baixo é que vai formar o nosso círculo mágico. Então, esse fiozinho aqui, juntamente com essa pontinha que tá passando aqui embaixo, que é a chave para fechar o nosso círculo depois, tá? Então, como é amigurumi, nessa peça nós não vamos trabalhar fechamento de carreira, então a gente não precisa fazer a simulação do primeiro ponto baixo aqui, como eu geralmente mostro para vocês nos meus vídeos. Nós vamos iniciar normalmente, ó. Passa a sua agulha aqui embaixo desse fiozinho de cima. Laça o seu fiozinho ali que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Laça o fio novamente e fecha um nozinho inicial aqui. Esse nozinho inicial aqui, ele não conta como ponto, tá? Você pode até vir aqui e puxar ele para deixar ele mais fechadinho. E a partir de agora é que nós vamos contar os pontos dentro do nosso círculo mágico. Então, você vai passar a sua agulha dentro, no meio do círculo, tá? Aqui nós vamos ter aqui, deixa eu só desvirar. Nós temos aqui, ó, duas pontinhas. A pontinha que vai fechar o círculo e essa voltinha aqui, que é o nosso círculo mágico.
Então, você tem que fazer os pontos fechando essas duas alcinhas aqui, tá? Você vai passar a agulha dentro do círculo mágico, laça de baixo para cima, gancha o seu fiozinho que tá vindo do rolo e traz ele de volta por dentro do círculo mágico, tá vendo? Tem duas laçadinhas na sua agulha. Ajusta aqui essa altura, laça o fio que tá vindo do rolo novamente, sempre fazendo o mesmo movimento. De baixo para cima, gancha o fiozinho e aí você vai fechar essas duas laçadas, dessa forma. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo na carreira. Vamos trabalhar com 7 pontos aqui. Então, você vai repetir novamente. Laça, fecha o ponto baixo. Laça, fecha o ponto baixo. Até ter aqui o total de 7 pontos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Nós vamos pegar essa pontinha aqui, o círculo mágico, puxa para poder fechar. De início, não precisa fechar tudo, porque nas próximas carreiras ele vai acabar voltando e abrindo aqui um pouquinho. Então, não precisa puxar, fechar tudo, não. Como eu já tinha falado, no amigurumi a gente não trabalha fechamento de carreira. Então, você já vai vir aqui nessa próxima carreira, direto aqui na alcinha de cima do primeiro ponto. Passa a sua agulha aqui nessas duas alcinhas aqui de cima, laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente, voltando por baixo dessas duas alcinhas, ajusta a altura e fecha um ponto baixo. Nessa segunda carreira aqui, nós vamos trabalhar aumentos, então, 2 pontos juntos para cada ponto de base. Então, laça, fechou o segundo ponto baixo no mesmo espaço. Aqui nós vamos utilizar um marcador de ponto. Se você não tem marcador de ponto, é só vir com um fiozinho de cor diferente e colocar ele aqui nessa alcinha do primeiro ponto. Esse marcador aqui é para lembrar a gente de onde começa e termina a nossa carreira. Como não tem fechamento de carreira, ela vai ficar de forma contínua, ela vai crescendo de forma contínua. Então, para a gente saber aonde é o fim e o início da carreira, a gente utiliza aqui o marcador de ponto. Se você não tem um marcadorzinho desse, não tem problema, é só pegar um fiozinho de cor diferente e colocar aqui nessa alcinha. Sempre na alcinha do primeiro ponto, tá? Então, que você vai repetir 2 pontos baixos juntos em cada pontinho de base, até finalizar a carreira. Finalizou a carreira, já pode puxar aqui essa pontinha do círculo mágico para que ele feche todinho aqui no centro, tá vendo? Fechou bem fechadinho? Vou retirar aqui o meu marcador de ponto e nós vamos enrolar essa pontinha de fio aqui, ó, nas alcinhas, para poder prender esse fiozinho aqui. Já arrematar e esconder aqui esse fio. E tá bom? Depois é só a gente cortar. E agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na próxima carreira, vamos trabalhar um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, um aumento. Volta o marcador aqui para o primeiro ponto e repete o processo até o final. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Finalizou aqui a terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos trabalhar um aumento. Volto aqui o marcador, seguido de 2 pontos baixos. Um aumento, seguido de 2 pontos baixos sozinhos. Então, vamos repetir o processo até o final da carreira. Finalizando aqui a carreira. Agora, na próxima carreira, vou tirar aqui o marcador e nós vamos trabalhar a sequência de 3 pontos baixos sozinhos, seguido de um aumento. Então, vamos fazer aqui 3 pontos sozinhos e depois 2 pontos juntos no mesmo ponto de base.
E aí, vamos repetir esse processo até finalizar a carreira. Finalizando aqui a carreira, vamos aqui retirar o marcador e agora nós vamos para a sequência de 4 pontos seguidos de um aumento. Porém, nós vamos fazer aqui um pouquinho diferente, ó. Vamos fazer 2 pontos, volta o marcador. Aí aqui, nós já vamos fazer um aumento. Para quê? Para não ficar aumento em cima de aumento. Então, vamos fazer aqui 2 pontos juntos. No ponto seguinte aqui, é o aumento, tá vendo? Então, para não ficar aumento em cima de aumento e a peça não criar pontas, nós vamos iniciar a sequência com 2 pontos seguidos de um aumento. E aí, vamos fazer 4 pontos seguidos de um aumento até lá no final. E ao final da carreira, vai sobrar 2 pontos, que juntando ali com os 2 pontos iniciais, dá certinho a sequência de 4 pontos para um aumento. Olha só, finalizando aqui a carreira, sobram 2 pontos, tá vendo? Ó, fiz o último aumento aqui, temos 2 pontos, então vamos fazer 2 pontos. Que aí, se conta junto com os 2 iniciais ali, dá a sequência de 4 pontos. Então, aqui na próxima carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos seguidos de um aumento, tá? E dessa forma aqui, nós vamos repetindo até a sequência de 8 pontos seguidos de um aumento, tá? Então, sempre que for a carreira de quantidade de pontos par, você vai iniciar com 2 pontos para não ficar aumento em cima de aumento. Então, agora você vai fazer 5 seguido de um aumento, depois 2 seguido de um aumento, e aí a sequência de 6, depois 7 e depois 8, tá? Finalizou todas as carreiras de aumentos, fica assim a nossa peça. E agora nós vamos começar a subir aqui. E aqui vamos iniciar com essa mesma cor ainda, trabalhando com vermelho Ferrari, vamos subir 5 carreiras de pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Lembra sempre de voltar o seu marcador para te guiar no início e final das carreiras. Então, vamos fazer aqui as 5 carreiras e a gente volta para dar continuidade nessa peça. Finalizou aqui as 5 carreiras, aqui no Papai Noel, agora nós vamos trabalhar com o fio conduzido. Então, vou continuar aqui com o fio branco e vou incluir o meu fio bege, para fazer aqui a parte onde vai ser o rostinho do Papai Noel. Nós vamos incluir o fio bege aqui, ó, na hora de fechar o último ponto com o fio off-white, tá? Com o fio branco aqui. E aí, nós vamos fazer 20 pontos baixos, conduzindo o fio branco ali por baixo do fio bege, tá? Finalizou aqui, ó, os 20 pontos. No último ponto, nós vamos fechar com o fio branco, tá? E aí, deixa o fio bege ali no cantinho. Você não vai conduzir o fio bege por baixo do fio branco, porque senão vai ficar aparecendo, vai ficar a marcação ali na parte de trás da sua peça e o acabamento não vai ficar legal. Então, você sempre vai deixar o fio bege soltinho ali. E aí, quando chegarmos lá no início de novo para começar novamente a trabalhar com fio bege, eu vou mostrar como que nós vamos fazer ali para levar esse fio lá para a pontinha. Chegando aqui, ó, onde faremos a troca de cor novamente, você vai puxar o seu fio, ali, ó, conforme eu tô mostrando, fecha o último ponto da carreira com o fio bege, ele vai ficar esse fiozinho aqui passando, tá vendo? Você vai conduzir, fazer o ponto baixo ali, ó, conduzindo aquele fio também. Então, você vai fazer o ponto, fechando todos esses fios juntos, deixando eles escondidos ali por dentro do ponto. Não se preocupe, que o seu ponto não vai ficar muito volumoso, tá? Vai ficar um ponto normal, essa parte da peça ela vai ficar mais firme, por conta dos fios conduzidos. Mas os pontos vão ficar do mesmo tamanho. Caso você perceba que o seu ponto está ficando muito grande, é só você puxar um pouquinho, deixar o seu ponto mais fechadinho, que ele vai ficar do mesmo tamanho que os outros. E aí, dessa forma, você vai repetir por 10 carreiras. Então, sobe aqui, ó, vai conduzindo, sobe as 10 carreiras e volta aqui para a gente prosseguir com a nossa peça. Finalizou as 10 carreiras aqui, ó, tá vendo? Fica um quadrado aqui onde nós vamos bordar o rostinho do Papai Noel depois. Agora, nós vamos seguir
fazendo uma carreira de pontos baixos somente com fio branco, tá? Você pode já cortar o seu fio bege, fazer o arremate, esconder o fiozinho todo por dentro da peça. Que agora nós vamos voltar a trabalhar somente com fio branco. Lembre-se de colocar aqui o seu marcador de ponto novamente, tá? Agora a gente não tem mais troca de cor, então coloque o marcador para saber onde começa e termina. Então aqui, ó, já tem o quadrado do rostinho, nós vamos começar a subir para fechar a cabeça, que é a parte de cima da cabeça do Papai Noel. Então faz uma carreira de ponto baixo normal e na próxima carreira nós vamos trabalhar pegando somente a alcinha de trás para deixar uma alcinha de detalhe para o gorrinho. Finalizando aqui a carreira de pontos baixos, na próxima carreira nós vamos trabalhar também com pontos baixos, porém pegando somente aqui nessa alcinha de trás, tá vendo? Laça o fio aqui nessa alcinha de trás e fecha o ponto baixo. Pra ficar essa alcinha de detalhe aqui na frente, porque é a partir dessa alcinha aqui que nós vamos subir o gorrinho aqui do Papai Noel, tá? Então, aqui você vai fazer uma carreira de ponto baixo, pegando somente nessa alcinha de trás aqui do ponto. Depois, você vai subir 5 carreiras de pontos baixos normais, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto normal. Então, chegou aqui no último ponto, aí nas próximas carreiras você trabalha aqui o ponto baixo normal, da mesma forma que a gente já vem trabalhando, pegando aqui as duas alcinhas, tá? Você sobe 5 carreiras. Então, eu vou finalizar aqui todas as carreiras e volto pra gente começar a diminuir e fechar aqui essa parte da peça. Finalizei aqui, então, as 5 carreiras, tá? Agora, nós vamos começar a diminuir, começar a fechar aqui essa parte de cima do Papai Noel. Então, aqui, nós vamos seguir a mesma sequência que nós seguimos aqui de aumento, porém fazendo ao contrário, tá? Então, vamos iniciar com 2 pontos aqui, ó. A primeira carreira de diminuição serão 2 pontos. Volto aqui o marcador. E aí, vamos fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, você vai passar a sua agulha saindo aqui, ó, no meio do ponto, tá vendo? Pegando somente a alcinha da frente. E vem do próximo ponto e faz o mesmo processo, ó. Passa a agulha saindo no meio do ponto, pegando somente a alcinha da frente. Sua agulha vai ficar dessa forma aqui. Você laça e aí fecha um ponto baixo aqui. Fez a primeira diminuição. Aqui vamos trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí faz uma diminuição. Laça, fecha o ponto. E aí, vamos repetir esse processo até o final da carreira. Depois, vamos fazer 7 diminuições, 7 pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguindo até sobrar aqui, ó, as 7 diminuições, tá? Quando você estiver fechando, e aí você vai começar a colocar o seu enchimento, tá? Quando a minha estiver quase fechando aqui, eu venho para mostrar para vocês em qual carreira que eu vou começar a colocar o enchimento. E aí, conforme você vai terminando de fechar, você vai preenchendo até ficar a almofada bem fofinha aqui com o enchimento, tá? Eu já estou aqui, ó, na sequência de 5 pontos sozinhos para uma diminuição. E já comecei aqui a colocar o enchimento, tá vendo? Ó, coloquei até nessa parte aqui de cima. E aí, eu vou seguir diminuindo e conforme eu vou fechando, eu vou preenchendo mais aqui com o enchimento, para que essa parte aqui, ó, da onde diminui as carreiras, fique bem fechadinha, bem cheinha assim, ó, bem redondinha, tá? Então, agora eu vou seguir para a carreira de 4 pontos para uma diminuição, depois 3 pontos, e aí eu vou colocando o enchimento. Finalizei aqui, ó, a última carreira foi de 7 diminuições. Agora, nós vamos cortar o fio, deixando uma pontinha aqui, pra gente poder trabalhar o acabamento aqui. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro.
passo o meu fio aqui. Nós vamos enrolar o nosso fio aqui nas alcinhas de fora. Tá vendo, ó? Pega só a alcinha de fora. Vai passando e vai enrolando esse fio aqui. Pra gente poder fechar essa parte aqui de cima. Chegou aqui no último ponto, puxa, ó, pra fechar tudo aqui. Aqui, nós vamos fazer um arremate. Vamos dar aqui um nozinho. Pega essa pontinha de fio e vamos esconder por dentro da peça. Então, você vai passar de um lado pro outro, para que esse fio fique lá por dentro da peça. Pode vir aqui com a sua agulha, ó, e vai puxando o fio lá pra dentro. Ó, escondeu. Agora, nós vamos arrumar aqui, ó, porque tá vendo que esse enchimento tá todo amassado lá dentro. Eu gosto sempre de vir aqui, ó, e eu vou enrolar como se estivesse amassando um pão, ó. Você vai girando, porque aí dessa forma o enchimento ele vai se espalhar por dentro da peça. Você vai modelando e vai ajustando, ó. Agora, nós vamos pegar o nosso fio vermelho Ferrari e vamos subir aqui o gorrinho do nosso Papai Noel. Para fazer aqui o gorrinho do Papai Noel, nós vamos começar aqui, ó. Você pode, na verdade, iniciar por qualquer pontinho, tá? Eu vou iniciar aqui por onde a gente iniciou e terminou aqui a carreira desde o princípio, tá? Nós vamos laçar o nosso fio primeiro aqui, ó, dando um nozinho inicial no nosso fio, pra ter a laçada aqui. E aqui nós vamos trabalhar com pontos altos, então, laço o fio na minha agulha, venho aqui, ó, na primeira alcinha. Aqui, ó, a peça tá virada de cabeça pra cima, tá? Pra que a frente do ponto fique aqui pra frente da peça. Laço o fio lá que tá vindo do rolo, fecho dois, e aí fecho os outros dois aqui. Depois, ao final, na hora de fazer o acabamento, a gente desmancha esse nozinho aqui, tá? Ó, nós vamos trabalhar, então, ó, a gente vai fazendo pontos altos assim, e vamos trabalhar um ponto alto pra cada pontinho de base, pra subir aqui o nosso gorrinho, tá? Finalizando aqui a carreira, eu vou desfazer esse nozinho inicial aqui. Vamos unir aqui, e aí da mesma forma que nós trabalhamos aqui no corpo da peça, nós não vamos fazer fechamento de carreira, tá? Ó, laça aqui, vem na alcinha desse primeiro ponto alto e fecha um ponto alto aqui. De início, vai parecer que tá torto, que não tá dando muito certo, tá? Mas não se preocupe que tá certinho, é assim mesmo. Você vai seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vem aqui, ó, com o seu marcador, coloca sempre aqui nesse primeiro ponto. Deixa esse fiozinho aqui, que no final nós vamos utilizar ele para fechar essa parte que fica meio abertinha aqui desses dois pontos, tá? E aqui você segue um ponto alto para cada pontinho de base. Até chegar mais ou menos aqui em cima, assim, ó. Acho que vai mais ou menos umas 5 ou 6 carreiras, tá? Que aí nós vamos começar a fechar e fazer a pontinha do gorro. Então, um ponto alto para cada pontinho de base, vamos seguir aqui. Finalizei aqui a carreira, ó. Fiz
5 carreiras, tá? De pontos altos, sem nenhuma diminuição. E agora, nós vamos começar as diminuições para poder fechar aqui o nosso gorrinho. Então, aqui nós vamos iniciar com 8 pontos altos seguidos de uma diminuição. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto, aí coloco o marcador. Lembra sempre de colocar o marcador para não se perder na contagem das carreiras, tá? Então, vamos fazer 8 pontos altos e uma diminuição. Feitos os 8 pontos altos, vamos fazer a diminuição e é no mesmo estilo que nós fizemos ali com pontos baixos, tá? Pega aqui, ó, as duas alcinhas da frente do ponto, laça, e aí você fecha o ponto alto. Então, laça o fio que tá vindo do rolo, fecha os dois pontinhos juntos ali, pegando as duas alcinhas da frente e faz o ponto alto. E assim você tem a sua diminuição. E aí, vamos seguir repetindo 8 pontos, uma diminuição, até finalizar essa carreira aqui. E dessa forma, vamos seguir ainda fazendo mais diminuições até começar a fechar o gorrinho do Papai Noel. Então, vamos dizer que mais ou menos até 5 pontos para uma diminuição. Finalizei aqui, cheguei na sequência de 5 pontos seguidos de uma diminuição. Agora, nós vamos subir 5 carreiras de pontos altos sem fazer nenhuma diminuição, tá? E depois vamos fazer mais algumas diminuições para fazer a pontinha do gorrinho. Então, aqui, por 5 carreiras, você sobe fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Finalizada aqui a sequência de pontos altos, tá? Nós vamos voltar a trabalhar as diminuições. Então, nós paramos na sequência de 5 pontos para uma diminuição. Então, vamos seguir aqui fazendo 4 pontos, uma diminuição, depois 3 pontos, uma diminuição, 2 pontos, uma diminuição, e finaliza com um ponto e uma diminuição. Você vai seguir essa sequência de diminuições até fechar ali a pontinha do gorrinho do Papai Noel. Finalizou aqui a carreira de um ponto alto, uma diminuição. Agora, nós vamos subir aqui mais 4 carreiras de ponto alto sem nenhuma diminuição, tá? Então, aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho de base. Por 4 carreiras aqui. Finalizou aqui as 4 carreiras, nós vamos cortar o nosso fio. Deixa uma pontinha aqui para poder fazer o acabamento. Puxa aqui, ó, até a ponta do fio sair aqui em cima. E nós vamos fechar da mesma forma que nós fechamos ali na parte branca, na parte de dentro. Girando a agulha assim, ó. Passa em todas as alcinhas, vai girando a sua agulha pra gente poder fechar aqui essa pontinha do gorrinho. Fazer aqui um acabamento. E aí, leva esse fiozinho pra dentro da peça. Se você tiver deixado um pedacinho de fio assim maior, vem descendo com esse fiozinho aqui pro meio da peça, porque nós vamos dobrar aqui, ó. Dobrar pra essa pontinha do gorrinho ficar aqui pra baixo. Aí, nós vamos prender aqui com uma costura, pra não ficar subindo assim, tá vendo? Então, pra ficar firme o formato do gorrinho aqui, nós vamos fazer essa costura.
Se não tiver deixado um fiozinho maiorzinho assim, é só pegar outra pontinha de fio e passar aqui, tá? Então, eu dobro aqui, ó, já vou medir certinho como que vai ficar esse gorrinho. Vou passar o meu fio ali na parte de baixo. E volto com ele aqui na parte de cima. Venho aqui pro outro cantinho, passo na parte de baixo, volto com ele aqui na parte de cima. Vou levar o fio ali pro outro lado e vamos repetir o mesmo processo. Então, aqui a parte do gorrinho. Vamos esconder essa outra pontinha de fio. Vou passar ela aqui, ó, por baixo, bem no meio dos pontos altos, tá vendo? Pra que eu consiga puxar aqui e fechar essa aberturinha. Ó, tá vendo essa aberturinha aqui? A gente puxa pra poder fechar. E pego uma alcinha aqui por dentro da peça, faz um nozinho e esconde essa pontinha de fio. Essa parte do gorrinho tá pronta, agora nós vamos fazer aqui o detalhe, aqui embaixo do gorrinho e a pontinha branca, tá? Vamos começar aqui com o detalhe, com a peça virada de cabeça para baixo. Nós vamos fazer aqui, ó, vou começar por essa alcinha aqui mesmo. Laça aqui, você pode tanto pegar essa alcinha aqui, quanto a mesma alcinha aqui do ponto alto, tá? Que é aquela alcinha de relevo que nós deixamos na nossa peça. Eu vou pegar essas alcinhas aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil de trabalhar. Laça aqui pra gente trabalhar com meio ponto alto. Nós vamos fazer 3 meio pontos altos no mesmo espaço. Vamos pular um ponto no terceiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vem no próximo, faz 3 meio pontos altos no mesmo espaço. Pula um ponto e no próximo faz um ponto baixíssimo. E aí, dessa forma, vamos repetindo até finalizar a carreira. Finalizou aqui, ó, nós vamos cortar o nosso fio. Deixo um pedacinho aqui de arremate. Vem aqui, ó, na alcinha do primeiro bloquinho aqui, ó, na primeira alcinha aqui de cima. Laça o seu fio, volta na alcinha do último ponto baixíssimo, pra simular uma alcinha aqui do ponto. Volta com o fio aqui pra cima, junto com a pontinha ali do início, e nós vamos amarrar aqui, fazer 2 nós bem firmes. E, da mesma forma dos outros acabamentos, vamos puxar essas pontinhas de fio
para dentro da peça, para poder fazer o acabamento. Escondeu, tá pronto o detalhezinho aqui. Agora, nós vamos fazer a pontinha aqui do gorrinho. Para fazer a ponteirinha ali do gorrinho, nós vamos fazer uma bolinha de crochê, tá? Então, aqui, ó, laço, faço o primeiro nozinho, e aí vamos fazer 7 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fechar aqui e vamos fazer 7 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aumentos. Fecha aqui. Agora, nós vamos subir aqui 2 carreiras de pontos baixos sem fazer nenhum aumento. Fiz aqui 2 carreiras de ponto baixo sem nenhum aumento. Vamos fazer agora 7 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, fica dessa forma aqui. Puxa o seu fio, deixa uma pontinha. Se você desejar, pode colocar enchimento aqui. Se você achar que não é necessário, não precisa, tá? Ó, ela fica assim, bem fechadinha. Agora, nós vamos costurar essa pontinha aqui, ó, no gorrinho. Então, passa nessas alcinhas aqui de dentro, passa em uma alcinha aqui da pontinha. E aí, vai fazendo essa costura até prender aqui o gorrinho, tá? Não tem alcinha certa ou errada, o importante é que essa pontinha fique presa aqui bem firme no gorrinho. Finalizou, vamos arrematar aqui esse fio, faz um nozinho ali, ó. Esconde. Corta bem rente, ó. Ajusta. Agora, é só fazer aqui os detalhes do rostinho do nosso Papai Noel. Nós vamos iniciar aqui fazendo os bigodes do Papai Noel, tá? A primeira parte, nós vamos iniciar aqui com correntinhas. Vamos fazer 14 correntinhas, sem contar esse nozinho inicial aqui, tá? Então, aí, a partir dessa daqui, conta 1, 2, 3, até ter um total de 14 correntinhas. Feitas aqui as 14 correntinhas, nós vamos pular uma, aí a partir aqui da segunda, nós vamos voltar
fazendo pontos baixos. Vamos fazer 5 pontos baixos aqui nessa primeira parte. Feitos aqui os 5 pontos baixos, agora nós vamos fazer 3 meio pontos altos. Então, laça o seu fio e fecha essas 3 laçadinhas aqui de uma vez. Ó, laça o fio que tá na agulha, traz e fecha os 3 de uma vez. Agora, nós vamos fazer ponto alto até chegar lá na última correntinha. Serão 3 pontos altos aqui. 1, 2, e 3 pontos altos aqui. Nessa última correntinha que fica, nós vamos fazer um total de 6 pontos altos aqui dentro desse mesmo espacinho. Então, nessa última alcinha aqui, vamos fazer 6 pontos altos aqui dentro, para formar ali a voltinha, a parte ovalzinha do nosso bigodinho. Finalizou aqui, ó, os 6 pontos, fica essa voltinha, tá vendo? E agora, nós vamos voltar trabalhando aqui na outra parte. Então, vamos fazer novamente 3 pontos altos, e 2, 3 pontos altos. Logo em seguida, 3 meio pontos altos e um ponto baixo. Agora, nós vamos formar aqui aquela parte mais fininha do bigode. Então, aqui você vai fazer um ponto baixo e o restante, até finalizar ali a carreira, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? Serão 5 pontos baixíssimos aqui nessa parte. Aqui no final, ó, o ponto baixíssimo você faz aqui no último ponto e bem naquela alcinha da correntinha que a gente pula lá no início, para poder finalizar aqui a peça, ficar a pontinha do bigodinho que vai dobrar ali, para dar todo o detalhe, todo o charme na nossa peça. Agora é só puxar o seu fio, corta aqui deixando uma pontinha para poder costurar essa parte depois na peça, tá? Então, pode deixar um pedacinho bem grande aí de fio, para que você consiga costurar esse bigode na peça depois com tranquilidade. Com a agulha de tapeceiro, você pode fazer aqui o arremate, tá? Então, passa o fio aqui na sua agulha, vem aqui na alcinha de cima, ó, puxa o seu fio, leva ele lá para trás e volta agora na alcinha do último ponto baixíssimo e leva o seu fio lá para trás novamente, para simular ali uma alcinha, uma correntinha dessa que fica em cima do nosso ponto. Essa pontinha de fio ali do início, agora é só esconder, então passa a sua agulha de tapeceiro, esconde ela embaixo das alcinhas aqui dos pontos, dá um nozinho e corta ali para fazer o arremate. Finalizou, nós vamos reservar, e aí vamos fazer o segundo bigode, que nós vamos fazer ele como se fosse o reverso desse, para que fique os dois do mesmo lado, tá? Então, vamos iniciar com uma correntinha a mais. Então, ao invés de 14 correntinhas, nós vamos fazer 15 correntinhas aqui para esse segundo bigode. Finalizou as 15 correntinhas, nós vamos começar agora pela parte dos pontos altos, tá? Então, vamos pular ali 2 correntinhas, na terceira, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, 1, 2 e 3. Agora, 3 meio pontos altos. 1, 2, 3 meio pontos altos aqui. Vamos fazer 5 pontos baixos agora. Feitos os 5 pontos baixos, agora nós vamos fazer os pontos baixíssimos, tá?
Então, aqui, ó, na alcinha que você acabou de fazer esse último ponto baixo, bem no pezinho você faz um ponto baixíssimo, vira sua peça e aí você faz 5 pontos baixíssimos ali do outro lado. Agora, vamos fazer um ponto baixo, logo depois 3 meio pontos altos, 3 pontos altos e finaliza fazendo mais 3 pontos altos lá no espaço inicial, tá? Lá naqueles 3 pontos que a gente já tem, para dar o total de 6 pontos da mesma forma ali do outro bigode. Ao finalizar, é só cortar o fio, fazer o acabamento da mesma forma que nós fizemos no outro bigode, tá? É só repetir o processo a partir de agora. Agora, nós vamos costurar esse bigode aqui no nosso Papai Noel. Você vai ajustar a sua peça, deixar tudo bem bonitinho, deixa o rosto do Papai Noel bem retinho. Posiciona os dois bigodes, conforme eu tô mostrando aí no vídeo. E você vai fazer uma costura simples, tá? De baixo para cima, passando nas alcinhas do fio ali do Papai Noel e subindo nas alcinhas ali dos bigodes, tá? Conforme eu tô mostrando aí no vídeo, não tem nenhum segredo, é uma costura bem simples. E aí, você vai repetir esse processo de costura com os dois bigodes, tá? Então, passa embaixo aqui na alcinha do ponto, sobe na alcinha ali do bigode, deixa ele bem posicionado, tá? Então, vai ajustando, modelando e costurando. Essa parte é simples, porém, é importante que você faça com muita calma para você não costurar esse bigode torto, tá? Então, vou costurar aqui os dois bigodes e volto pra gente fazer os outros detalhes aqui do rostinho do Papai Noel. Eu finalizei já aqui a costura dos dois bigodes, já fiz a primeira parte do olhinho aqui, porque é só repetição, pra gente já poder adiantar o processo. Então, aqui, ó, nessa terceira carreira aqui de cima para baixo, nós vamos fazer o nosso olhinho. Você vai passar sua agulha pulando 2 pontinhos aqui da lateral e dando 7 pontos aqui de distância, tá? Então, pula aqui 7 pontos e sai com a sua agulha lá na frente. Agora, nós vamos voltar com a agulha lá no mesmo pontinho inicial e vamos contar aqui, ó, um pontinho para cima e um pontinho para o lado. Então, 1, 2 pontos, sai aqui nesse pontinho para começar a fazer o detalhe do olhinho. Então, sai com a sua agulha aqui, passa ela embaixo do seu fio ali, dessa alcinha que forma ali o olhinho, e volta com ela no mesmo espaço.
conforme eu tô mostrando aí no vídeo. Salta 2 pontos e repete o mesmo processo, para fazer o detalhe ali do desenho do olhinho do Papai Noel. Agora, é só sair com a sua agulha ali, ó, lá no ponto inicial, onde está a outra pontinha do fio. Dessa forma, você vai conseguir amarrar esse fio e fazer o arremate aqui. Antes de fazer o arremate, ajusta aqui o olhinho, tá? Então, puxa todos os fiozinhos que tiver que puxar, não deixa nenhum fiozinho frouxo. Ajusta tudinho, depois é só amarrar, arrematar e esconder essa pontinha de fio por dentro da peça. Para finalizar, nós vamos bordar aqui a sobrancelha, que é bem simples também, com fio off-white. Você vai dar um pontinho de espaço ali, ó, na segunda carreira de cima para baixo, entre a primeira e a segunda, né? E vai saltar 8 pontos de distância. E passa ali a agulha 3 vezes no mesmo espaço, arremata o fio e esconde, tá? A sobrancelha também é bem simples, bem prática, porque o objetivo dessa peça é a praticidade. A gente quer uma peça bem fofinha, bem diferente, porém que seja prática de fazer para as nossas encomendas aí de Natal. Então, todos esses detalhes são feitos de forma bem prática, mas com muito charme, para deixar a sua peça super diferenciada. Finalizou, você vai bordar o narizinho da mesma forma que você fez ali a sobrancelha, tá? Então, salta aí entre 3 e 4 pontos para formar o narizinho e repete o mesmo processo da sobrancelha, não tem nenhum segredo. Bordou o narizinho? A sua peça tá pronta. Olha só que estiloso que fica o nosso Papai Noel. Ele faz conjunto com a almofada de Mamãe Noel, que também já tem o tutorial disponível aqui no canal para vocês. E esse é o resultado final da peça. Espero muito que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão fazer essas peças aí para o seu Natal. Tenho certeza que as crianças vão amar demais essa almofada na decoração de Natal. Quando fizer sua peça, vai lá no Instagram, faz uma foto, um vídeo bem bonito e marca a gente. @FischerFios e @SouLariCristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais aqui do canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para vocês. Um beijão e até a próxima!